todos e todas. Meu nome é Carol Furtado e essa é Edu Sessions, uma série de 6 eventos digitais em que faremos uma jornada rumo à transformação educacional na nuvem. As organizações educacionais de hoje operam em um mundo digitalmente conectado, onde alunos, educadores e pesquisadores esperam serviços digitais personalizados e abrangentes. Por isso, preparamos conteúdos dinâmicos e fáceis de implementar para ajudar você e a equipe de tecnologia da sua organização a fazer uma transição segura e completa para a nuvem. Se durante as apresentações você tiver qualquer dúvida, é só enviar sua pergunta através do chat. Nossos especialistas vão te responder em particular durante a sessão e, ao final dela, algumas perguntas também vão ser respondidas ao vivo para todas. E caso você precise de legendas, é só ativar a transcrição para o português aqui pelo Teams. Então, para começar nossa jornada, hoje vamos falar sobre o data center moderno em instituições de ensino e mostrar as tecnologias de nuvem que melhor atendem às necessidades da sua instituição. Para isso, eu recebo com muito prazer a Niva Silva, que é especialista em Azure e em educação na Microsoft Brasil. Seja muito bem-vinda, Nívia. Tudo bom com você? O seu microfone só está mutado. O clássico, né, das reuniões. Normal. Muito obrigada. É um prazer estar aqui atendendo a esse evento, falando um pouquinho sobre transformação digital dentro de educação. Trabalho como especialista especificamente para o segmento de educação e vamos compartilhar aqui o nosso conteúdo de hoje, que seria a primeira sessão dessa jornada de transformação educacional na nuvem, falando sobre data center moderno em instituições de ensino. Bem, eu gostaria muito de, em vez de ficar presa em apenas infraestrutura, colocar o negócio dentro da infraestrutura, entender as necessidades do universo de educação e aí colocar dentro do contexto de tecnologia. Novamente, me apresentando, Nívia Silva, igual creme. Sou especialista especificamente para educação. E hoje nós vamos focar em como a Microsoft pode ajudar a implementar e modernizar o data center moderno nas instituições de ensino. Bem, quais são geralmente as necessidades de qualquer tipo de instituição? Uma delas é trabalhar remotamente, né? Nós temos tempos de pandemia, então, ou seja, a maioria das empresas forçaram a trabalhar, mas a gente entende que as coisas estão retornando, mas estão retornando de uma maneira diferente. Existem empresas que estão voltando 100% presencial, outras estão adotando um modelo híbrido, ou seja, metade em casa, metade do tempo em casa, metade do tempo no trabalho, outras já estão até pensando em realmente remover o ambiente de trabalho, né? E o mesmo acontece também com as escolas, repensando, será que eu preciso dos meus polos ou eu posso realmente dar as aulas 100% de maneira virtual? É uma coisa a se pensar. Como eu consigo manter a qualidade do meu ensino à distância, se eu trabalhar de um universo virtual, e garantir continuidade, já que eu estou dando aulas e, de repente, o meu sistema cai. Isso gera uma péssima impressão para o meu cliente final, que é o meu aluno. Agora, se eu penso em modernização, como eu consigo fazer isso, mas ao mesmo tempo eu consiga economizar? Outro ponto importante, como eu posso fazer isso também com segurança? Recentemente a gente escuta sempre notícias de empresas que foram atacadas por ransomwares e que perderam o core business inteiro. Vou citar um exemplo aqui que não é de educação, mas o último foi da Renner, mas nós também já tivemos exemplo aqui esse ano mesmo de instituições de educação que perderam o data center inteiro por um cyberataque, por um ransomware,
e ficou com indisponibilidade. Então, segurança é um ponto que a Microsoft leva muito a sério. E aí, dentro desse novo cenário, minha opinião pessoal, acho que a pandemia só trouxe uma aceleração de transformação digital para as instituições, tanto de maneira geral como nas de ensino. Então, a gente tem que imaginar como que vai ser o novo normal. Eu acredito que as coisas não vão ser como há 2 anos atrás. Os alunos vão exigir novas tecnologias, novas experiências. E aí, como eu consigo trazer tecnologia com inovação, né? É bem interessante pensar, e eu acho que isso aí está o universo de educação pensando em como vai ser esse retorno às aulas efetivamente após a pandemia. E essa transformação digital, ela é uma jornada, ela não é uma jogada de mestre que a gente faz da noite para o dia. Isso a gente pode ajudar a construir essa jornada de transformação digital. Pensa no principal desafio de uma instituição de ensino, que é captar e reter o aluno, né? Então, assim, como a tecnologia pode ajudar a sua instituição, desde quando eu quero atrair um determinado aluno, dentro do o aluno já engajado e dentro do meu universo de educação, eu manter ele ali, e também como eu consigo evitar qualquer tipo de evasão e ter dados suficientes para eu poder dar a melhor experiência para aquele aluno, ter uma visão 360, ter uma visão do sucesso do aluno dentro da instituição, verificar questões de inadimplência, verificar questões de sucesso estudantil. Então, existe uma jornada que a gente pode construir que vai desde o início do ingresso do aluno dentro da instituição até o final. E tudo isso pensando em tecnologia, pensando em como a gente consegue implementar tecnologia e inovação para ajudar justamente nesse desafio de captar e reter o aluno. E aí, como seria a proposta da Microsoft na questão de educação, né? Primeiro que quando ocorreu a pandemia, houve uma corrida muito forte com a relação de utilizar o Office 365 como ferramenta de colaboração entre professores e alunos. E hoje ele acabou virando um hub. Então, quando a gente fala de data center moderno, é difícil falar apenas de Azure, falar de infra, de apps, de data and AI. A gente aqui está falando de Office 365, a gente acaba falando de Dynamics, a gente acaba falando de Power Platform, ou seja, falando de toda a capacidade que a nuvem Microsoft pode oferecer para a instituição de ensino. Então, desde o Teams como um hub e todas as integrações que ele tem com a Power Platform, que é uma plataforma low-code e no-code, líder de mercado, que permite automatizar processos de maneira muito simples, desde a implementação de um ERP acadêmico com Dynamics 365, que é uma ferramenta SaaS. Quando a gente começa a falar de infraestrutura, a gente já fala de ensino híbrido, e aí como a gente pode lidar com a questão de laboratórios virtuais, virtualização de aplicações, virtualização de desktops, isso é muito importante também a gente pensar. Como a gente pode modernizar nossa infraestrutura, garantir a continuidade dessa infraestrutura, ou seja, eu tenho o meu data center, mas se o meu data center cair ou houver alguma indisponibilidade, como eu consigo garantir que meu core business, que hoje é a ferramenta de AD para muitas das instituições, consiga se manter de pé? Como eu consigo modernizar as minhas aplicações e trazer uma experiência nova para o meu aluno? Mas tudo isso com otimização de custos, ou seja, pensando
em pagar somente pelo uso, ao invés de eu comprar grandes máquinas para eu verificar picos, né? Por exemplo, se eu ofereço diversos cursos, eu tenho vários picos aí posso ter picos de 3.000 alunos num determinado dia, ou num determinado horário, e em outro horário eu ter 500. Eu ter de uma forma que eu consiga ter uma infraestrutura completamente elástica e que aguente esses picos. E eu só pague somente a computação por aquilo que eu estou usando no momento. Ou seja, naquele horário 500, no outro horário 3.000, no outro horário 5.000. A gente tem instituições que trabalham, às vezes, muitas instituições aí que têm 150.000 alunos, 400.000 alunos. Então, isso é importante. Outro ponto que temos trabalhado bastante é gestão de identidade e Zero Trust, né, segurança. A gente implementar um ambiente seguro, fim a fim. E nisso a gente está pensando não somente em nuvem, a gente está pensando no seu ambiente on-premises, a gente está pensando nos dispositivos que você utiliza. Então, grande parte dos ataques às vezes ocorre de dentro e não fora. Então, segurança de uma maneira que você tenha em todos os viés. E o último ponto que eu deixei, e que a gente vai ter uma sessão específica para isso, é plataforma moderna de dados. Temos vários engajamentos nesse sentido, porque é essencial ter insights para a gente justamente conseguir captar e reter alunos. Insights como ter uma boa orientação vocacional do aluno, seguir o aluno depois que ele já saiu da instituição e talvez fazer campanhas de marketing para puxar o aluno para uma determinada pós-graduação. Poder ter uma ferramenta de visualização como o Power BI, que tem uma característica de self-service, que você consiga tirar insights ali de maneira fácil. Utilizar serviços cognitivos, principalmente no universo assim, editorial, isso é bem utilizado para você começar a captar insights de coisas que são publicadas e você conseguir transcrever, ou até mesmo tirar insights de vídeos, entender quais são as pessoas que estão ali, fazer análise de sentimento. Adaptive Learning, ensino adaptativo. Por quê? Você acaba construindo uma espécie de Netflix para o aluno. Não um Netflix de vídeo, mas um Netflix de aprendizagem, de conteúdo, ter uma trilha personalizada de aprendizagem para o seu aluno. Entra muito no tema de personalização da experiência do aluno dentro da instituição. Então, são várias coisas que, dentro de uma plataforma moderna de dados, você pode oferecer. Então, eu quero trazer aqui uma proposta, quando a gente fala de data center moderno, não de simplesmente falar, como eu posso mover as minhas máquinas para a nuvem. Não. A jornada Microsoft para a educação é trazer uma verdadeira transformação digital para a sua instituição, visando captar e reter os seus alunos. E aí, vamos falar agora, entrando um pouquinho de tecnologia, né? Nós temos o Azure Virtual Desktop, que permite você virtualizar tanto desktops quanto aplicações. Isso é extremamente interessante, porque hoje muitas das instituições acabaram distribuindo desktops para os seus funcionários. E o que acaba acontecendo? Como eu controlo a segurança desses dispositivos? Isso é um verdadeiro desafio para a TI. Além disso, ele é completamente adaptado para trabalhar com Office 365 e é extremamente fácil de implementar e escalar. Laboratórios virtuais. Isso é extremamente interessante. Pensa o trabalho que é gerenciar laboratórios dentro de uma instituição de ensino.
Então, a gente não está falando mais de um contexto de pandemia, a gente está falando que são desafios do dia a dia. Eu, por exemplo, fiz um curso de Hadoop, Hadoop, e foi no primeiro dia, eu lembro que eu acho que demorou 1 hora para conseguir que todos os alunos conseguissem ter acesso às máquinas de maneira que o professor conseguisse iniciar o curso. Por quê? A maioria das máquinas estavam com algum tipo de problema. Então, existe uma questão aí de hardware, né? Suporte a hardware, existe uma questão de configuração, e quando a gente leva para o mundo virtual, você já deixa isso tudo pronto, de uma maneira rápida que o aluno consiga já chegar, usar via HTTP aquele ambiente sem nenhum tipo de preocupação. Nós temos também opções de VPN. Eu, por exemplo, uso VPN, toda a Microsoft, os 180 mil usuários, funcionários da Microsoft utilizam VPN. E a questão de continuidade, que é extremamente interessante, porque pensa, uma faculdade totalmente virtual, o core business dela é o EAD, é a ferramenta de EAD. Se essa ferramenta parar, eu paro o meu negócio. Então, é extremamente interessante eu ter uma maneira de que, se o meu data center houver falhas dentro do meu data center, eu consiga levantar essa minha ferramenta em outro local. E aí ter um segundo data center. E quando a gente fala de ter um segundo data center dentro da nuvem, a gente está falando de economizar até 47% de custos com infraestrutura, com um tempo de recuperação mínimo, o que a gente chama de RPO e RTO. Outras soluções que a gente pode utilizar também bastante é backup. Backup, e a gente tem a nossa solução, que é o Azure Backup, ou utilizar soluções de parceiros. Então, tudo isso é bem importante para a gente poder analisar. Isso aí não tem a ver com o negócio em si, né, de inovação para o estudante final, mas tem a ver com a experiência. Porque se eu tiver com o meu ambiente ruim, com problemas de performance, indisponível, eu estou oferecendo uma experiência ruim para o meu aluno final. E quais maneiras que eu posso também economizar? Né? A gente, dentro do ambiente Azure, a gente tem ferramentas que ajudam a entender exatamente como eu posso gerenciar meu custo de maneira efetiva. Então, não se preocupe que vai haver um crescimento indiscriminado de utilização de Azure. Isso é perfeitamente factível você controlar esses custos, da mesma maneira como hoje você faz um ambiente on-premise. Além disso, existe um outro benefício que é bastante interessante para o universo de educação, que é o Azure Hybrid Benefit, que é você utilizar as suas licenças on-premises e trazer para a nuvem. Isso, as instituições de educação, ela tem um benefício pela Microsoft, justamente pela importância que a educação é para a Microsoft e dentro do cenário de impacto social para qualquer país. Então, já existe isso, e você consegue tirar proveito disso trazendo as licenças para o Azure. Além de fazer reservas também, quando a gente fala de máquinas, que isso dá desconto, reserva de 1 ano a 3 anos, e com isso você consegue ter alguns descontos aí. Outra coisa é que o nosso interesse é vocês utilizarem de maneira confiável o ambiente do Azure. Então, a gente tem todo um framework de adoção de Azure que implica também em otimização. Então, a gente está preocupado em vocês utilizarem o ambiente de maneira efetiva,
ou seja, pagar realmente o que vocês usam e não utilizar o ambiente de maneira que haja picos de utilização desnecessário. Então, a gente trabalha muito também essa parte. A gente olha também, nós como time de conta, sempre estamos olhando picos de utilização que talvez sejam considerados diferentes para entender como a gente pode ajudar a instituição de ensino a adotar melhor e otimizar o ambiente. Temos infraestrutura para qualquer workload, e aí a gente fala de máquinas básicas até máquinas para pesquisa com High Performance Computing. A gente fala de Windows Server, a gente fala de SQL Server, que são workloads Windows, mas temos Linux, temos VMware, temos parceria com a SAP, NetApp, e temos várias outras parcerias dentro do universo Azure que possibilita você hoje utilizar vários workloads dentro do Azure. Então, não pense que Azure é apenas Windows e SQL Server. Não é mais. Tanto é que mais de 50% do nosso workload hoje roda em Linux. E também não é a gente pensar em questão de prender a instituição a determinadas tecnologias. A Microsoft é completamente a favor de open source. Tanto é que uma das principais ferramentas que a gente utiliza hoje no ensino, né, que é o Moodle, a gente tem até um guidance dentro do GitHub explicando como a gente pode fazer um deployment de uma ferramenta que é o Moodle, que é uma ferramenta open source, que é muito utilizada para EAD, e que a gente consegue perfeitamente fazer o deploy dentro do ambiente do Azure. Esse é um exemplo. Não vou ficar aqui gastando muito tempo para falar de Analytics, porque teremos uma sessão, mas nós conseguimos trabalhar com banco de dados relacional, não relacional. Gostaria só de citar o Synapse Analytics como uma solução integrada de dados para a plataforma moderna, que é o que eu falei, para poder retirar todos aqueles insights que eu comentei no início, que é ingestão, armazenamento, computação e a visualização através do Power BI e o uso de Machine Learning, de inteligência artificial também. Nós temos um acelerador dentro do Dynamics que se chama Customer Insights, que ele permite tem vários conectores e permite identificar e ele tem vários conectores que permite você unir esses silos de dados, que é um grande desafio, e já permite você fazer vários insights e dar uma visão 360 do aluno, tá? Então, além de ter uma plataforma moderna de dados, a gente também tem soluções que podem ser aceleradores para vocês tirarem esses insights. Outra preocupação que a Microsoft tem é governança de dados por causa de LGPD. Então, a gente hoje tem o Azure Purview. Só gostaria de citar isso porque LGPD é um ponto muito importante, não só na parte de dados, mas em todo o processo que a gente faz, tanto em construção de aplicações, tanto na construção aí de um ambiente de segurança. Nós temos assessments gratuitos para LGPD, para ajudar as instituições de ensino a iniciar o movimento aí de LGPD, que é algo que é preocupante para todos. Conseguimos usar serviços cognitivos. Um deles é bem interessante, que é o de mídia, ter uma central de mídias, onde eu consigo usar o Video Indexer, que aí eu consigo tirar vários insights ali. Consigo ter bots e consigo também, através de ferramentas open source ou através de, dentro do Azure Machine Learning, criar modelos preditivos, modelos mais complexos de inteligência artificial que
a gente consiga tirar todos aqueles insights. Então, não é necessário especificamente utilizar uma ferramenta Microsoft. Você pode utilizar a própria ferramenta que você já utiliza no seu dia a dia, ok? E para a parte de modernização de aplicações, né? O que a gente tem visto aí no universo é que grande parte já tem ido começando a jornada, ao invés de fazer a jornada, de fazer um lift and shift do seu data center inteiro, modernizar as aplicações. Por quê? Com isso, eu economizo e já transformo o meu ambiente de uma maneira mais moderna, com escalabilidade e maior segurança e com alta disponibilidade, que são itens extremamente relevantes. E aí eu posso ter aplicações containerizadas, eu posso ter banco de dados gerenciados, posso embutir inteligência artificial e trabalhar também com ambientes serverless, que seria, por exemplo, um Azure Functions, onde eu só vou pagar exatamente quando aquele código rodar. Então, é bem interessante esse modelo. E aí, a gente está falando de plataforma. E, nesse caso, quando eu falo de plataforma, eu retiro toda a parte aí de controlar o sistema operacional da máquina. Aí, eu já fico preocupada em apenas configuração do meu ambiente e o meu código. Fora isso, quando a gente fala de aplicação, a Microsoft comprou o GitHub. Então, nós temos ferramentas que são extremamente poderosas para a gente implementar um processo de DevOps, um processo de desenvolvimento ágil para a sua instituição. Inclusive, nós temos um programa que é específico para educação de GitHub, GitHub para educação, que permite você adquirir o GitHub e ele seja utilizado para toda instituição, inclusive para os seus alunos, ok? Então, você consegue utilizar e pensa numa grande instituição com várias matérias que envolvem desenvolvimento. Você consegue utilizar esse GitHub para educação. E aí, o que eu posso falar do GitHub ou de qualquer ferramenta de DevOps? A gente ter os pilares de colaboração, pilares de segurança e ter automação de todo o processo aí, desde controlar a versão de código, desde você fazer o deployment da aplicação nos ambientes de dev, homologação e produção, e tudo isso de maneira automática, ok? E construir com um fluxo de aprovação de mudanças. Outro ponto que facilita muito a parte de desenvolvimento é a Power Platform, usar o poder aí da plataforma Low Code, No Code, líder de mercado também do Gartner, para que é possível você criar formulários simples dentro do seu ambiente, de maneira que você desonera seu time de desenvolvimento, que geralmente nas instituições o time de TI é pequeno, você acaba desonerando para coisas simples e dando poder aí ao seu time de negócios para poder criar formulários ou criar processos simples sem a necessidade de você envolver o time de desenvolvimento. E aí, por último, vamos falar de segurança. Conforme eu falo, segurança é um assunto sério. Instituições têm perdido muito com o negócio, então é algo que a Microsoft investe e toda instituição deve investir forte e pesado, justamente porque você pode ter o risco de perder muito com isso. Então, a Microsoft, ela investe mais de 1 bilhão anualmente na questão de segurança. A gente tem um time de especialistas de mais de 3.500
E a inteligência, você vê o poder de processamento que nós temos das nossas ferramentas, a gente recebe trilhões de sinais que são analisados por inteligência artificial. E quais são as nossas principais ferramentas? Primeiro, conforme eu falei, a gente vai de fim a fim. Então, o nosso objetivo é gestão de identidades, você poder ter utilizar criptografia, você ter segurança de rede através de Azure Firewall e DDoS, você coletar todas as informações que a gente tem dentro de segurança aqui, e você ter uma ferramenta forte que faz correlação de todas essas informações, que é uma ferramenta de CIEM, e consegue, com poder de inteligência artificial, dar insights para você, juntamente com a Azure Security Center. Então, com isso, o seu time de segurança ganha muito mais poder para analisar e ter bons insights do que realmente pode ser uma ameaça dentro do ambiente, ok? Fora isso, a gente tem dentro como o foco aqui é Azure, mas eu gostaria muito de mencionar que dentro do Office 365 também nós temos uma stack muito grande de segurança para dispositivos, para a questão de quando a gente fala de SharePoint, para a questão de arquivos, para o Office 365 também tem toda uma questão de segurança, justamente visando estar em compliance com o GDPR e LGPD. E aí, como a gente pode ajudar? Já falei que nós temos protocolos com relação à adoção e arquitetura, melhores práticas de arquitetura, eu tinha comentado antes. Nós temos um programa que nós utilizamos junto com parceiros especializados, que ele se chama Azure Migration, agora ele tem mais um M, né? E Modernization Program, que nós utilizamos para começar essa jornada para a nuvem. Ele é muito interessante porque, geralmente, a gente faz em conjunto antes com um assessment. A gente tem uma série de assessments que a gente pode fazer dentro do ambiente, tanto de segurança, quanto de data center, quanto de modernização de aplicações, tudo isso de maneira gratuita para ajudar a entender e desenhar uma jornada com vocês de transformação. Temos uma preocupação muito grande com habilitar o skilling para os times. Então, a gente hoje trabalha com a Microsoft Learning, a gente tem várias outras iniciativas também de skilling, como Virtual Training Days, como certificações e também workshops com parceiros. E agora eu vou abrir aqui um espaço para perguntas aí, se vocês desejarem, para a gente poder falar. Falei bastante coisa, falar de Azure realmente tem muita coisa dentro do Azure, mas eu quis aqui passar um pouco do que a gente tem trabalhado aí dentro do universo de educação, falando um pouquinho de negócio e traduzindo também para o universo aí de tecnologia. Maravilha, Nívia, foi ótimo, obrigada. E sim, temos algumas perguntas aqui que eu separei para você responder. A primeira é o seguinte: como iniciar uma jornada de nuvem? Qual é o primeiro passo? Geralmente a gente faz com assessments. Se nós, Microsoft, temos várias iniciativas de assessments dentro do ambiente, onde a gente consegue ter ferramentas que varrem o teu ambiente e, com isso, traz insights de como a gente começa a jornada. A não ser que o cliente já tenha algo já pontual, por exemplo, eu gostaria de levar o meu ambiente de EAD para a nuvem. Então, aí, um especialista e um arquiteto podem ajudá-los a entender o ambiente e entender como pode fazer essa jornada para a nuvem. Um time de contas tem um papel específico para isso, mas
o assessment, quando se trata de grandes ambientes, tem ajudado muito as instituições a fazerem essa jornada para a nuvem. Maravilha. E eu não posso deixar de falar que a gente acabou de gravar o podcast da Microsoft sobre migração para a nuvem. Em breve vai estar no Spotify, onde mais vocês quiserem escutar. Acho que vale a pena, porque também responde bem essa pergunta com mais tempo. A próxima é: como posso proteger meu ambiente contra ataques de ransomware? Acho que você falou um pouco sobre isso, né? É isso. No finalzinho, eu acabei ressaltando que nós temos diversas ferramentas, como Azure Firewall, o DDoS, nós temos o CIEM, que é o Azure Sentinel, nós temos várias ferramentas que vão ajudar vocês, fim a fim, a fazer a proteção da sua segurança, desde os seus dispositivos até o ambiente on-premises e desde a nuvem. Então, a gente tem soluções de antivírus, temos soluções de MDM, de gerenciamento de dispositivos, gerenciamento de identidade, com Multi-Factor Authentication. Então, nós temos uma suite completa de segurança e a Microsoft, é o que eu falei, investe muito, $1 bilhão por ano para a questão de segurança. Maravilha. A próxima, a pessoa perguntou assim: bastaria ter o PBI para tirar os insights que preciso para minha instituição de aluno? O PBI é uma ferramenta extremamente poderosa para retirar insights, mas ela não é somente a única ferramenta necessária para uma plataforma moderna de dados, para eu retirar todos aqueles insights que eu falei que seriam necessários para ter uma visão 360 graus do aluno. Então, nesse caso, o que seria interessante? Eu convido a assistir a sessão que vai ter de dados, mas também, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente vai colocar aí dentro do site, dentro do chat aí um endereço para vocês identificarem aí como a gente pode fazer uma jornada de dados com vocês, vendo o processo de ingestão, computação, armazenamento e a visualização com o Power BI. Entendido. E a última que a gente separou é sobre custos. Nuvem seria mais caro que on-premises? Nuvem bem usada, ela pode ser muito mais barato do que o universo on-premises. Existem ferramentas de gerenciamento de custos, existe você pagar pelo uso, existe o recurso das licenças, de você trazer suas licenças para a nuvem, que é o Azure Hybrid Benefit. Então, eu convido todos a entrar em contato com o seu time de contas e a gente fazer um assessment do teu ambiente, do teu projeto, e aí a gente constrói um business case e o retorno de investimento que pode trazer, tá? O nosso objetivo é trazer a melhor plataforma, o melhor uso possível, de maneira otimizada. Tá ótimo. Muito obrigada, Nívia. Essas foram as perguntas. Você quer ter uma fala final para a gente poder fechar? Bem, olha, convido a todos a participarem das próximas sessões. Essa é a primeira de 6 sessões que nós estamos falando sobre Azure. Tem várias outras sessões bem interessantes. Essa foi apenas uma introdução dentro do universo de nuvem. E qualquer necessidade que vocês tenham de dúvidas a mais, podem colocar aí no chat, a gente vai responder. E se vocês querem um contato da Microsoft também, podem colocar aí no chat que a gente vai entrar em contato com vocês para a gente poder detalhar um pouco mais do que a gente discutiu aqui hoje. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Obrigada pela sua participação, Nívia. A Nívia vai estar com a gente nos próximos encontros, que também vão ter mais convidados.
Como ela acabou de falar, hoje a gente deu o primeiro passo nessa jornada de 6 sessões rumo à transformação educacional na nuvem. Você pode se aprofundar ainda mais nesse conteúdo que a gente deu hoje, escaneando o QR Code que já vai aparecer na sua tela. Lá você vai ter acesso a um guia completo com todos os recursos necessários para uma migração da nuvem mais eficiente e segura na sua instituição de ensino. Obrigada pela sua presença. Eu espero que você tenha aproveitado o conteúdo de hoje e que estejam conosco no próximo episódio. A gente vai falar sobre como transformar seu laboratório usando Azure Labs e Azure Virtual Desktops. As inscrições estão abertas e eu te vejo lá.